Meus queridos, filhos do Altíssimo, glória e honra seja nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui estou eu mais uma vez, amado. Eu estava aqui só olhando aqui, sonho 668, olha só. Quantos sonhos e mensagens o Senhor tem dado para nós, né, amado? Hoje São Fevereiro, dia 15. Estou aqui mais com uma mensagem do Senhor, a última mensagem da nossa irmã. Estamos acompanhando isso agora mais de perto. E como vocês estão, amados? As coisas estão indo, né? As coisas estão apertando em todos os sentidos, mas o Senhor está chegando, amado, o Senhor está chegando. Meus amados, então, sonho 668, e vamos começar o mistério da caligrafia de Deus. Olha só o título, maravilha esse título, né? A nossa irmã começa: obrigado, eu te amo, eu sou muito grata por seu amor em troca, obrigado pela bênção mais um dia. Pai, estou com medo do que me foi mostrado. Ela está começando a ver muita coisa. Ela fala aqui: por favor, guia cada traço da minha caneta como uma escriba. Essa é o vaso da nossa amada. Ela foi selecionada para ser uma escriba do Senhor. E uma escriba também, ela é uma testemunha. Ou seja, ela vê as coisas e anota para onde você me leva em sonhos e visões. Olha que maravilha, né? Olha só como ela fala: como filha de Deus, princesa do rei e noiva do meu noivo, só apenas essas coisas, porque a sua graça e misericórdia me foram dadas gratuitamente, amados. Isso foi dado para nós gratuitamente. Olha que maravilha, nosso Deus. Ele nunca desejou nada de nós. Só o coração, amados. Só o coração. Escrita na parede em um prédio do governo, o Senhor faz aqui exatamente o que ele fez. Quando ele escreveu na parede, eu esqueci o nome do rei lá, que foi até invadido, né? E aqui ela fala: ela viu a mão do Senhor escrevendo visivelmente nos degraus da escada do edifício de um prédio do governo dos Estados Unidos. Eu acredito que esse prédio chama de Capitol. Eu não sei a tradução correta aí no Brasil, mas aí está o Congresso também, junto com o presidente. Isso é uma casa deles, muitas casas de governo junto. E o Senhor, na casa do governo, escreveu na parede desse prédio. A escrita começava na entrada e depois descia cada degrau. Ela via as palavras de Deus, suas leis, manuscritos, seus mandamentos, como se estivessem tábuas de pedra. Esses escritos eram muito claros, quer dizer, estavam muito claro. O Senhor escreveu na parede desses prédios do governo. Prédio executivo, acredito mesmo. Agora não havia nada além de poeira ou areia cinza ao redor dos prédios do governo. Não havia mais grama verde, quer dizer, estava estava acabado, né? Eu então ouvi os dois anjos: um anjo segurava uma balança e o outro anjo segurava uma grande espada pesada. Aqui a tradução é interessante, deu uma risada aqui no Google, era escamas. O Google traduziu escamas. Isso aqui é uma das coisas que talvez você pega na tradução. Escamas, olha, no inglês não é balança. Scales também pode ser balança em inglês. Aquelas palavras que têm dois significados. A espada tinha um acabamento espelhado. O anjo da balança também segurava um detector, ou algo parecido, em sua mão esquerda. Esses anjos, então, caminharam ao redor do perímetro do centro comercial do prédio do governo. 4 anjos, então, apareceram nos 4 cantos do centro comercial. Ela fala que um estava na frente à Casa Branca, que é a Casa Branca nos Estados Unidos. Um deles foi para o monumento Lincoln. Eu não sei se vocês conhecem o Brasil, tem um monumento Lincoln, ele sentado numa cadeira. Um deles foi o monumento de Washington. Lincoln foi um dos presidentes mais de liberdade nos Estados Unidos. E Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Estava entre a Suprema Corte e o prédio do governo. Os 2 anjos com a balança e a espada caminharam até o anjo entre a Suprema Corte e o Capitólio. Um grande terremoto atingiu toda a área, no entanto, esse terremoto não afetou os anjos. Eu vi a mão de Deus escrever o seguinte em um tipo de outdoor, quer dizer, do lado de fora, de areia, localizado perto dos 3 anjos entre a Suprema Corte e o prédio do governo. Então aqui tem os prédios do governo, amado, os 4 anjos estão aí ao redor desses prédios.
escrito pela mão de Deus, falava Mené, 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 Tekel, Upachim. Essa escrita foi então refletida sobrenaturalmente de todas as várias piscinas refletoras no Capitol Hill. Quer dizer, todo mundo viu isso. Então veio um grande vento e a areia foi embora junto com as palavras escritas ali. Quer dizer, o Senhor escreveu, depois o vento levou. O vento também soprou a areia aí em frente à Casa Branca. Responde um pedaço de rocha sólida. Nessa rocha sólida, Deus escreveu o seguinte. Ele escreveu novamente a mesma coisa. Mené, 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 tekel apahim. Isso foi escrito bem na frente do endereço, então que é o endereço da Casa Branca, na Pensilvânia. O que achei interessante por aí foi que o número 1600 era enorme, muito maior do que deveria ser. Um anjo gritando falou, pois o julgamento de Deus tem chegado sobre os governantes que têm blasfemado o nome do Senhor. O sangue deles eram como vinho na máquina de pressão. Suas aflições contra os justos, os oprimidos, os inocentes, são muitas. Interessante isso aqui. Então, o julgamento do Senhor sobre esses governantes já chegou aqui, já está aqui, amados. Um anjo com o detector de ouro começou a andar de um lado para o outro, depois de mais ou menos um minuto andando, ele parou para fazer o anúncio, e esse anjo falou gritando, contados, contados, contados estão os seus dias, você tem sido pesado e foi achado em falta. A sua casa agora será dividida e vai cair. A casa, eu acho que aqui é o governo. Deus tem contado os dias de seu reino, assim como você tem sido imprudente, o Senhor também será, se fosse o caso, imprudente com você. Eu então vi a terra inteira, os mesmos julgamentos estavam agora chegando às nações. Sempre chega aí primeiro nos Estados Unidos, né, amado? Você vai ver as coisas acontecendo aqui, muito antes de acontecer aí nos outros países, eu acredito. Então eu li, os líderes mundiais se reuniram, o mesmo julgamento foi então entregue pelos anjos a essas nações. Eles proclamaram que o julgamento não estava apenas chegando, mas já estava aqui, os julgamentos já estão aqui, não estão chegando mais, amados. Ela teve esse sonho com o Emer Brander, ela descreveu esses nomes claramente, embora não fazia sentido nenhum, mas esse nome era bem claro. Esses dois nomes aqui, eu não sei o que significa, também não foi explicado. E ela fala, pai, o grande julgamento tem agora chegado, ela falou, o anjo falou. Ela repetiu aqui, você tem observado o ímpio e o grande aumento do mal, é tudo tão horrível, isso tem espalhado com tempestade de fogo que destruiu essa cidade na Alemanha. A Alemanha, essa cidade foi bombardeada em 13 de fevereiro de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Olha só que interessante. Né? É que a guerra está próxima, né, amado? Bem próxima. Né? Ela falou, Senhor, eu estou com o coração tão batido com a destruição de nossa nação. É realmente muito triste, tá, amado? Eu cheguei aqui 40 anos atrás. É realmente muito, muito triste o que está acontecendo aqui. Agora o presidente está querendo, está pondo a mão no gás de cozinha para cortar isso também. Muito, muito triste, tá, amado? Mas realmente de todas as grandes nações, claramente todos têm se afastado de ti. Por favor, Pai, não se esqueça do seu povo. Todos nós amamos você. Há tantos de nós que ainda acreditam. Suas promessas são verdadeiras. Por favor, não se esqueça de nós. Aqui para os novos, Erin Suga, quando o Senhor começa a ter interação com nossa irmã. Assim diz o Senhor, Erin, eu estou aqui, eu estou com você. Eu não tenho te esquecido. As minhas promessas são verdadeiras. Eu estava conversando isso com a irmã hoje, tá, amados? Há muitos de nós perto do Senhor que acham que o Senhor tem de uma certa maneira esquecido de nós, ou nós caímos de favor do Senhor, etc, etc, etc. Nada disso vem do Senhor, tá, amados? Isso vem tudo do maligno que quer que você pense que o Senhor não quer mais nada com você, etc, 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 tá? Isso não vem do Senhor, amados, eu vou falar para vocês. Isso nunca vai vir do Senhor. Ele fez tudo por todos nós, amados, tudo. Se ele tem uma paixão inacreditável para o ímpio, quanto mais você que está se esforçando no caminho dele. Amados, não pense nisso. Ó. Isso vem do inimigo. Ó. Ele é louco por todos nós. Todos nós. Você pode ver que a nossa irmã pensa nisso. É pesado no coração dela. O Senhor sempre fala isso. Eu não tenho te esquecido. Eu não tenho terminado meu favor por você, etc, etc, etc. Ela sempre tem isso.
Continuando, ela fala, Senhor, por que usar mané 3 vezes separadas em vez de apenas 2 vezes, como está no livro de Daniel? O Senhor responde isso bem claro. Nesse caso, é uma medida de tempo para o líder imprudente que usa os lábios para falar mentiras, é o presidente atual. No entanto, além disso, eu estou falando para aqueles que falam por ele, é o manda-chuva, o dragão negro, OBAMA, que é ele que manda aqui no presidente atual. Aqueles líderes corruptos, o Senhor fala aqui, que operam na escuridão. Eu tenho visto a maldade deles e eles vão ser diminuídos. A tradução aqui no inglês é serão jogados para baixo, diminuído. Quais são os outros símbolos no sonho? Ela pergunta. Os julgamentos foram proferidos nos degraus do prédio do governo. São como os nomes escritos do mais velho para o mais novo. Para entender o que testemunhou, o que você testemunhou, você deve saber o que foi escrito pela minha mão na areia. Então ele deu o exemplo de João 8, sabe João? Ele vai explicar o que é aqui. Ela falou, eu procurei, mas não consigo entender. Agora ele explica bem. Há muito nisso. Os ensinadores da lei trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé. Disseram então, mestre, essa mulher foi apanhada pelo flagrante adultério. Na lei de Moisés, somos ordenados a apedrejar essa mulher. Lembra dessa história lá? E ele agachou no chão e começou a escrever. Ele escreveu, sabe o que, né? E essa escrita foi escrita agora nos prédios do governo dos Estados Unidos. E olha só o que ele escreveu. Agora o que você diz, isso foi falado para me tentar me pegar. No entanto, eles falharam em fazê-lo legalmente, olha o que o Senhor fala, pois a lei foi escrita muito claramente quanto ao que devia ocorrer de acordo com a lei dada a Moisés. Tinha de haver testemunhas para testemunhar na frente do homem e da mulher pegos em flagrantes em adultério. A lei fala que a pessoa que viu tinha de estar lá e não estava. Eles já tinham quebrado esta parte da lei e continuaram a acusá-la sem testemunhas. Agora uma coisa, na tradição judaica, no dia de expiação de cada ano, no final do dia, começando na idade de responsabilidade, são os 12 anos, todo homem praticamente da Torá, da lei, teria ouvido esse versículo recitado. Quer dizer, isso é um versículo que é muito, muito conhecido para aqueles que observam as leis ou a Torá que o Senhor deu para Moisés. E aqui fala em Jeremias 17, 13. Ela fala, procurei isso, Senhor, na tradução hebraica. Isso é como os guardiões das leis judaicas recitaram todos os anos a partir dos 12 anos de idade em Yom Kippur. Ó, Yod-He, Vav-He, é o nome do nosso Deus, o imersor batizador de Israel, todos aqueles que deixaram o teu caminho serão envergonhados publicamente. Aqueles que se desviarem de seus caminhos terão seus nomes escritos no pó e apagados, porque eles têm sido afastados do Yod-He, Vav-He, que é o nome do Senhor, a fonte de Ma'im Yamin, que significa as águas da vida. Isso significa que você deve ter escrito seus nomes no pó. Foi exatamente isso que o Senhor falou, então. Ele escreveu aqui nos pés do governo dos Estados Unidos, ele escreveu lá o nome das pessoas, começando do mais velho até o mais novo. O Senhor fala isso, ó. Muito bom, todos eles sabiam que eu conhecia as verdadeiras leis melhor do que eles. Eles então saíram na ordem de seus nomes, conforme escritos. Escrevi seus nomes do mais velho para o mais novo. Quem poderia falar isso se não é o nosso próprio Deus explicando essas coisas para nós? Na Bíblia, quando fala que o Senhor agachou e começou a escrever na areia, ele escreveu o nome de todos aqueles que estavam acusando essa mulher. Do mais velho ao mais novo, ele escreveu na areia. Porque essa que falava areia, assim acusando todos eles. Então ela fala, pai, me ajuda a entender mais. Ela fala, você tem 60 anos de idade, certo? Ela falou, bem, se você removesse 12 anos, ou a idade pela qual você era responsável sobre a lei, quantas vezes você teria ouvido isso se fosse recitado uma vez por ano no dia de expiação? Quer dizer, quantas vezes, de acordo com a lei, excluindo 12 anos, né? A nossa irmã, se tirar 12 anos de 60 anos, ela tem 46. Então, essa lei tinha de ser recitado no dia de Yom Kippur, que é o dia de expiação, 46 vezes. E o Senhor fala que, então, essa é a mesma ordem em que cada um saiu. Mesmo com isso, eles ainda não se arrependeram. O sacerdote sobre a lei era obrigado a escrever a lei que havia sido violada, junto com os nomes dos acusados,
na poeira do chão do templo. Olha só, quem sabia disso? O sacerdote tinha de escrever o nome da lei que tinha sido violada, junto com os nomes que estavam fazendo a violação. Por minha caligrafia na areia, diz o Senhor, e por minha própria mão revelei que os guardiões da lei, os acusadores, estavam violando a lei, mas não eu. Olha que maravilha. Quem poderia saber isso, se não é o Senhor que não fala, né? Quer dizer, ele sentou na areia e ele escreveu os nomes das pessoas. E agora ele fez isso também nos prédios do governo, a todos aqueles acusadores. Isso é baixando um julgamento, amados. Um julgamento agora que está por vir nos Estados Unidos e também em toda a nação, porque você vê que os anjos foram de nação em nação, quer dizer, foi tudo escrito nas paredes dos prédios das nações. O Senhor continua, então eu pedi que a pedra fosse lançada contra ela por aqueles que estavam livres dos pecados. De qualquer forma, eles saíram um, por ordem de idade. E a mulher ficou em pé, quer dizer, por ordem de idade, os mais velhos foram saindo, e o último foi o mais novo. Ela foi então perdoada do seu pecado e disse, nem eu também te condeno, vá e não peque mais. Olha que maravilha, né? E a irmã nunca soube disso. Quem sabe disso, né, amados? O Senhor continua, em seu sonho você viu a areia e pedra, aqueles nomes escritos na areia foram condenados e não se arrependeram? São o governo, né? As pessoas do governo, amados, foram condenados. Eles foram escritos no pó, porque eles têm abandonado a minha lei, abandonado a mim e a lei, ou seja, a lei do Senhor. Um vento então veio e soprou a areia e eles não foram mais lembrados. Então aqui o julgamento do Senhor caiu já sobre os governantes. Ele já escreveu na terra e o vento já veio, já levou. Eles estão condenados, eles não se arrependeram. Aí nossa irmã, o Senhor continua a falar, Erim, minhas promessas são verdadeiras. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Anota aqui, a irmã fala, depois de governar esse assunto, pesquisei quantos graus havia no prédio do governo. Os degraus são exatamente 360 degraus. Um para cada dia. Esses degraus levam do porão até a cúpula. Olha só que interessante, 1 ano. Ela falou, Senhor, eu estou com medo, eles estão atacando todas as coisas necessárias para viver, eles são mentirosos, a tempestade de mentiras deles estão destruindo as nossas vidas, eles estão removendo todas as fontes de proteína, inclusive carne e ovo. Amados, o que o presidente daqui mente não é brincadeira e há muitos que sabem disso. Mentira atrás de mentira, eles fazem gozação dele aqui na televisão, amado. Mentira atrás de mentira, fazem gozação, né? E ele é um grande mentiroso. Em breve está escrito aqui, a nossa irmã escreve aqui, em breve seremos forçados a comer apenas vegetais, talvez insetos também. O preço da carne está nas alturas agora, está muito alto o preço da carne, amado. Eles estão atacando cada caminhada de nossas vidas. Como vamos sobreviver? Como poderia, por favor, simplesmente remover todos eles, Senhor? E como te falei antes, saiu aqui no Jornal Nacional, que o governo está querendo pegar no gás de cozinha, né? Cortar isso uma seta de outra, né? O Senhor aqui termina falando, ó, não se preocupe, Erim, pois logo vai chegar um grande dia. Não tenha medo, diz o Senhor. Eu estou com você e eu não estou com eles. O julgamento tem chegado. A água viva fluirá através dos meus eleitos. Você é o eleito do Senhor, juntamente com o derramamento de cura. Isso aqui eu acredito que essa água viva vai ser derramada nos eleitos do Senhor, naqueles que vão ficar aqui para fazer a colheita. Faz sentido, né? A grande maioria do povo do Senhor vai subir ao céu, mas os eleitos vão ficar aqui derramando essa cura do Senhor. Vai ser realmente muito, muito lindo, né, amados? Aqueles que não se arrependerem antes de meu julgamento ser proferido, não poderão fazê-lo. É melhor escolher a justiça agora. Eu te amo, Erim, o Senhor fala, eu te amo. Agora, regozije-se. Geralmente eu traduzo isso aqui como alegre-se, a mesma coisa, porque o reino dos céus está aqui. Glória a Deus, aleluia, né? Que mensagem mais consolante do Senhor. As coisas estão vindo. Hoje eu estava lendo que
os submarinos nucleares da Rússia, acredito que uma ou 2 semanas atrás, eles já saíram do porto carregados de bomba atômica, sendo falado aqui, e todos eles saíram e eles não faziam isso há 30 anos, amados. Todos eles saíram, ninguém sabe onde está esse submarino nuclear, e vários dos profetas viram eles ao redor da costa dos Estados Unidos, em todo lugar. Então aqui está, mas as coisas realmente estão acontecendo cada vez mais e mais, e a guerra da Ucrânia cada vez ficando mais e mais séria, porque a OTAN está se envolvendo. Então isso está muito perto mesmo. Fique na paz, no amor do nosso Senhor, você não deve se preocupar, o Senhor vai cuidar de você, da sua casa e dos seus amigos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amado. A gente fica até aqui, até a próxima então. Tchau, tchau. E eu gostaria de pedir ao Senhor a santificação desse vídeo para a glória dele e para a glória dele somente. No nome de Jesus, amados. Em nome de Jesus. Amém. Falei amados, amém. Tchau, tchau.